Então, gente, vamos começar com esse assunto que é bem básico, né? Mas é bem importante para tudo que a gente vai ver depois. Então, eu tenho certeza que vocês conhecem todos esses conceitos, todas essas informações, mas sempre é importante a gente repetir, e vocês depois farão a primeira avaliação em relação a esse tema, né? Que são os testes hepáticos. Então, quando a gente fala de testes hepáticos, a gente está procurando identificar se há algum problema relacionado às principais funções que o fígado exerce. E essas funções são muitas, né? A primeira, talvez a mais importante delas, é a capacidade do fígado de sintetizar grande parte das proteínas que nós precisamos para viver, as principais proteínas plasmáticas. Então, isso envolve a síntese de albumina, de globulinas, e também de colesterol, triglicérides, lipoproteínas. Então, o fígado é uma grande usina de produção de uma série de substâncias que ele sintetiza. Além de sintetizar substâncias, o fígado é importantíssimo no metabolismo dessas substâncias. Então, é o fígado onde ocorre o metabolismo dos carboidratos, das gorduras e das proteínas. E o fígado é importantíssimo no sentido de detoxificar o nosso organismo de substâncias indesejáveis e excretar estas substâncias. Então, um grande processo de detoxificação que o fígado faz é transformar a amônia, que é absorvida no intestino, a ureia, através do ciclo da ureia, que depois, então, vai ser eliminada pelos rins, fazer a excreção das bilirrubinas, do colesterol e dos xenobióticos, das drogas de diferentes tipos, onde o fígado, então, é capaz de nos livrar dessas substâncias. E, por fim, a grande capacidade de armazenar substâncias, né? Então, sintetizar, metabolizar, excretar ou armazenar, como, por exemplo, armazenamento do glicogênio, das vitaminas A, D, E, K e B12. Então, vocês veem que as funções hepáticas são múltiplas e os testes hepáticos vêm para servir como uma triagem se há algum problema hepático em alguma dessas funções. Esses testes hepáticos, a gente sabe, na prática, que eles raramente estabelecem um diagnóstico específico. Eles nos dizem que tipo de alteração a gente está tendo naquele fígado, mas o diagnóstico etiológico de certeza sempre demandará outros testes para que esse diagnóstico seja feito. Outro conceito muito importante sobre testes hepáticos é saber que a alteração de mais de um teste aumenta muito a probabilidade de doença hepática. Se vocês tiverem uma alteração em um único teste, só uma gama-GT um pouco alterada, a chance, e o resto tudo normal, a chance daquilo se tratar de uma doença hepática significativa é muito menor do que se você tiver vários testes hepáticos alterados. E esses testes, eles permitem avaliar a natureza do dano, se ele é um dano mais hepatocelular, se ele é um dano mais colestático, e o grau de acometimento desse fígado, né? Se o fígado está muito comprometido, se é uma doença hepática avançada, ou se é um fígado pouco comprometido. Então, quais são os testes que nós vamos conversar e que são os mais utilizados na prática clínica? Sem dúvida, os mais utilizados são as enzimas hepáticas. Então, nós temos aí as 4 enzimas que nós vamos lidar com elas o tempo todo, seja qual for a doença hepática que a gente estiver analisando. Então, essas enzimas são a ALT, alanina aminotransferase, e a AST, aspartato aminotransferase. Esses são os nomes atuais da TGT e da TGO, então a gente prefere sempre se referir agora a ALT e a AST. E essas duas enzimas são
marcadores de lesão hepatocelular. Elas estão relacionadas ao dano do hepatócito. As outras duas enzimas são a fosfatase alcalina e a gama-glutamiltransferoxidase, que são enzimas já marcadoras de colestase, marcadoras de dano biliar ou de qualquer questão envolvendo a árvore biliar. E nós temos alguns testes que nos auxiliam a dizer se as funções do fígado estão sendo desempenhadas a contento. Não são exatamente considerados exames de função, marcadores de função hepática, mas eles nos dizem se o fígado está muito ou pouco comprometido, e esses testes são as bilirubinas, porque quando o fígado tem uma lesão muito importante, ele já não consegue mais conjugar e excretar bilirubinas, então acaba sendo um bom marcador de lesão hepática, de disfunção. O tempo de protrombina, ou INR, que avalia os fatores de coagulação produzidos no fígado, e a albumina. Então, nesse bloco, a gente está vendo como é que anda a síntese desse fígado e como é que anda a sua capacidade de excretar determinadas substâncias. Então, é basicamente sobre esses testes que a gente vai falar e são com eles que a gente vai lidar na prática aqui. É importante, antes de falar dos testes exatamente, saber que esses testes também têm suas limitações. Testes hepáticos normais nem sempre indicam ausência de doença hepática. Às vezes a gente tem um paciente cirrótico, que está com uma cirrose inativa, ainda sem muito comprometimento de função, e a gente olha o painel hepático e ele nos parece normal, né? Então, isso é porque o fígado apresenta uma grande capacidade de reserva e ele começa a dar sinais de inadequação quando a gente já está numa fase mais avançada de doença. E o outro lado da moeda, né? Às vezes, testes hepáticos anormais podem ser detectados em indivíduos sem doença hepática significativa. Então, às vezes, os testes hepáticos estão alterados por uma outra razão. É uma lesão muscular, é alguma outra intercorrência, e não tem nada a ver com o fígado doente. Então, frente a testes hepáticos anormais, a gente deve sempre repetir essas avaliações e acompanhar para ver se existe consistência nessas alterações. E os testes hepáticos anormais, eles podem, e na maioria das vezes são, detectados em indivíduos assintomáticos. Então, nós tínhamos um professor que até escreveu um livro sobre isso, cujo título era O Fígado Sofre Calado. E é verdade, né? A gente tem doenças hepáticas que evoluem durante meses, anos, sem qualquer sintoma, e é simplesmente a anormalidade do teste hepático que nos vai dirigir para um diagnóstico de que aquele fígado tem uma alteração. Então, os diagnósticos de doença hepática, muitas vezes, eles são feitos fortuitamente, num exame de check-up, num exame de admissão numa empresa, alguém que está investigando um outro quadro clínico e testes hepáticos são solicitados. Então, isso é muito comum. Grande parte dos pacientes que a gente recebe muitos pacientes via CROSS, né? Que é esse sistema de regulação do Estado de São Paulo, e muitos pacientes vêm por causa disso, por causa do encontro de enzimas hepáticas alteradas e que a gente tem que investigar. Então, começando com as enzimas hepáticas, importante ressaltar que a alteração de enzima hepática é uma coisa de alta prevalência na população. Se a gente pegar uma população de 100 pessoas, mandar no laboratório fazer exames de testes hepáticos, 5 a 7% dessas pessoas poderão
ter alterações em algum teste hepático. E essas pessoas poderão ser sintomáticas ou assintomáticas, e nós deveremos, então, investigar para saber se existe doença hepática associada a essa alteração. As enzimas hepatocelulares, como nós dissemos, são, então, a AST e a ALT, e elas são enzimas que a gente chama de enzimas hepatocelulares, porque elas são liberadas quando existe um dano hepatocelular. A célula inflamou, a célula morreu, a célula liberou na circulação estas enzimas, e a gente consegue, então, através de uma punção venosa, quantificar a ALT e a AST, lembrando que a ALT ela é uma enzima que está livre no citoplasma da célula. Então, toda vez que a gente tem uma lesão, ela é a primeira que se eleva na circulação e ela se eleva em níveis mais altos, porque a gente tem mais enzima ALT no citoplasma da célula para ser liberada. Já a ST, ela é uma enzima que também tem no citoplasma, mas ela está também muito presente nas organelas, principalmente nas mitocôndrias. Por isso é que determinadas lesões que são direcionadas às mitocôndrias, como, por exemplo, a ação do álcool, a ação de determinadas drogas, isso vai acabar aumentando mais a ST do que a LT. Então, é importante a gente saber esse comportamento dessas enzimas dentro da célula. A AST, ela é menos específica do fígado. Então, como a gente disse, ela está presente no fígado, tanto na mitocôndria como no citoplasma da célula, mas ela também está presente no coração, no músculo esquelético, muito importante lembrar isso, nos rins, no cérebro, nas hemácias. Então, exercício intenso vai aumentar a ST, um infarto vai aumentar a ST, hemólise, temos atendido lá no ambulatório de doenças raras, paciente com anemia falciforme, com hemólises importantes, eles têm uma ST muito elevada, totalmente discordante dos níveis de ALT. Né? E já a ALT, ela tem maior especificidade para a lesão hepática, porque ela está localizada principalmente no fígado, no citosol, e existe sim no músculo estriado, mas é menos do que, em menor quantidade do que a AST. Então, importante a gente conhecer a especificidade dessas duas enzimas. As canaliculares ou colestáticas são a gama-GT e fosfatase alcalina. Hoje em dia a gente quase não utiliza mais a ciclonucleotidase, que também tinha essa função, e são enzimas que estão relacionadas ao epitélio biliar, a árvore biliar do nosso fígado. A fosfatase, de novo, falando sobre especificidade, a fosfatase alcalina não é uma enzima específica do fígado. Então, ela tem maior quantidade no fígado, mas ela está muito presente no osso também. Então, alterações ósseas diversas podem ser a razão da elevação da fosfatase alcalina. E existe também outras duas frações da fosfatase alcalina, a fração intestinal e a fração placentária. Então, toda vez que a gente encontrar um paciente assintomático com uma elevação da fosfatase alcalina, pesquisar se não existe doença óssea associada, doença intestinal, se a paciente não está gestante, principalmente se esta fosfatase alcalina não estiver acompanhada do aumento concomitante da gama-GT. Então, a gama-GT, a gente brinca que ela é uma enzima muito promíscua, porque ela aumenta em qualquer situação hepática, seja doenças infecciosas, inflamatórias, genéticas,
metabólicas. Então, a gama-GT ela é muito sensível para alterações hepáticas de diversas naturezas. E ela não está presente só no fígado, mas aquilo que a gente mede no laboratório, como gama-GT, é predominantemente hepático. Existe gama-GT no rim, no pâncreas, no intestino, mas com contribuição muito pequena dessa enzima na circulação. E, apesar de ser uma enzima promíscua, a gente também gosta muito dela porque ela nos ajuda a saber se aquela elevação da fosfatase alcalina é significativa. Então, a gente sempre analisa essas duas enzimas como um par, né? E a meia-vida dessas enzimas é diferente, da fosfatase alcalina é mais curta, de 3 dias, da gama-GT 7 a 3 dias, mas ela pode aumentar muito o tempo em que ela fica em circulação, principalmente quando existe hepatopatia alcoólica, onde há uma diminuição do clearance da enzima, né? Então, às vezes, até o paciente pode ter parado de beber faz 10 dias, 15 dias, mas a gama-GT vai estar lá em cima, porque ela tem uma vida média mais longa nesses pacientes. Quando a gente avalia enzimas hepáticas, é importante que a gente se faça o que a gente chama de 5 perguntas-chave. A primeira coisa é se o exame foi adequadamente colhido, porque muitas vezes um exame alterado ele é consequência de o que a gente chama de alteração pré-analítica, né? Então, o paciente fez exercício e foi colher a enzima, ou a gente está fazendo uma avaliação sequencial, e num dia ele colheu de manhã, no outro dia ele colheu no fim da tarde, e existe diferença. Então, exame adequadamente colhido. Segunda pergunta, se aquela elevação é persistente. Foi fortuita? Foi num dia só? Ou ela é persistente, ela se mantém? A elevação da enzima é isolada, como nós falamos, né? É só a fosfatase alcalina, com o resto normal? É só a gama-GT, com o resto normal? Então, é importante saber se é isolada ou combinada. Se a elevação não é isolada, qual enzima está predominantemente alterada? Isso nos ajuda muito, né? No raciocínio clínico, saber se predominam as enzimas hepatocelulares, se predominam as enzimas canaliculares. E o nível de elevação também nos ajuda muito e pode até nos direcionar para o diagnóstico etiológico daquela hepatopatia. Então, quando nós falávamos da importância de saber se o exame foi adequadamente colhido, vocês estão vendo alguns exemplos aqui do que pode acontecer, né? Então, vocês veem que a AST, ela não se mantém constante de um dia para o outro, ela pode ser mais elevada em negros do que em caucasianos. O exercício pode triplicar o valor de uma AST se esse exercício for intenso. É importante que a gente confie no laboratório, né? Porque esse material colhido não pode ficar exposto a altas temperaturas, então é importante esse ponto também. O material não pode ser congelado numa enzima, porque diminui muito a atividade. Vocês veem ali na LP variação de 45% durante o dia, né? Mais alta mais cedo, mais baixa de noite. Então, tudo isso é importante a gente considerar. A outra pergunta-chave é se essa elevação é persistente. Então, principalmente, se o indivíduo for assintomático, a gente não encontra nada na história, não encontra nada no exame físico, a simples repetição do exame pode ser esclarecedora. Esse foi uma tese que a gente fez há muitos anos atrás, mas que é ilustrativa, porque naquela época se fazia AMT em doadores de sangue. E nós avaliamos 408 doadores que vieram avaliar com a gente
porque na doação de sangue tinham a ALT elevada. E vocês estão vendo aí o que aconteceu. 34% desses pacientes, em avaliações repetidas, mostraram que a ALT era normal. Foi um achado fortuito na doação de sangue, às vezes relacionado a algum exercício, algum medicamento, alguma coisa que elevou pontualmente a enzima e depois ela volta ao normal. Então, uma lição importante é repetir o exame e avaliar se realmente existe alteração. A terceira pergunta-chave, essa é a elevação isolada. Aqui, o que a gente poderia comentar é que se o aumento isolado for de ALT, eu tenho AST, fosfatase e gama-GT normais, eu devo mesmo assim considerar que eu tenho alguma alteração hepática. Não necessariamente uma doença, mas eu devo ter uma alteração hepática. Isso porque a ALT é uma enzima bastante específica do fígado. Agora, se eu tenho um aumento de isolado de AST, com ALT, fosfatase, gama-GT normais, aí é o contrário. A gente não deve considerar, como primeira hipótese, uma doença hepática. E vamos considerar outras causas de elevação dessa AST. Ou é uma doença muscular, ou uma atividade muscular, ou uma alteração cardíaca, ou hemólise. E eu trago aqui esse exemplo ilustrativo, que é da clínica do Dr. Gama, né? De um paciente que, em janeiro do ano passado, ele com 28 anos, achou que deveria iniciar uma prática esportiva em academia. E, segundo relata aqui o Dr. Gama no prontuário, ele foi com muita sede ao pote. Então, esse paciente evoluiu a seguir com fraqueza muscular, mialgia, urina escura, e realizou exames onde ele estava com uma TGO de 1.796 e uma TGP de 394, e com gama-GT e fosfatase alcalina normais. Então, vocês estão vendo a grande disparidade entre os níveis de AST com os níveis de ALT. A ALT também aumentou, porque ela também existe no fígado, mas, sem dúvida, o diagnóstico aqui seria de uma lesão muscular e provavelmente com rabdomiólise, que esse paciente estava com a urina escura e ele não tinha, na época, a CK, que nos ajudaria nesse diagnóstico diferencial. Ainda se a elevação é isolada, se esse aumento isolado for de fosfatase alcalina, com a AST, ALT e gama-GT normais, aí a gente deve fortemente considerar uma doença óssea, porque nem a gama-GT acompanhou a nossa fosfatase alcalina, né? Então, provavelmente não se trata de uma doença hepática. E se for um aumento isolado de gama-GT, isso é mais comum, né? Muitas vezes a gente tem mesmo um aumento isolado de gama-GT com o restante dos exames normais, e aí pode ser uma porção de coisas, mas principalmente considerar que está havendo uma indução enzimática, né? Não necessariamente uma doença hepática, mas apenas uma indução enzimática provocada ou pelo álcool, ou pelo metabolismo de algumas drogas, ou eventualmente até lesão ocupando espaço. Depois, a quarta pergunta-chave é qual enzima está mais elevada. Então, na prática clínica, para fins de raciocínio, é importante a gente, logo que bate o olho nas 4 enzimas, a gente verificar qual é o predomínio. Estão predominando enzimas hepatocelulares, AST e ALT, então aí a gente já vem na cabeça uma série de diagnósticos diferenciais. Ou é o oposto, estão predominando as enzimas canaliculares ou colestáticas, fosfatase alcalina e gama-GT, aí a gente já vai pensar num outro grupo
de doenças hepáticas. Então, essa é a primeira providência quando a gente analisa um perfil de enzimas hepáticas em um determinado paciente. O predomínio hepatocelular sobre o predomínio canalicular é uma coisa mais frequente na prática clínica. A gente vai encontrar muito mais alterações hepatocelulares do que alterações canaliculares. E dentro disso, é importante que a gente saiba qual das duas está mais elevada. Então, a situação mais comum na prática clínica de enzimas hepáticas alteradas é a gente ter uma elevação de ALT que predomina sobre a avaliação de AST. É o perfil mais comum da gente encontrar em pacientes assintomáticos, que vão fazer exames e que fortuitamente encontram enzimas alteradas. Esse é o padrãozinho que a gente vai encontrar. A ALT maior que a AST, e esse padrão pode ser tanto de doenças agudas como de doenças crônicas não cirróticas, porque na cirrose esta relação tende a se inverter. A ST costuma ser maior do que a ALT. Então, situações onde a ALT é maior que a ST. Vocês estão vendo aí, a maior parte das doenças hepáticas tem esta característica, né? Sem dúvida, hoje em dia, a doença hepática mais comum, que tem esse perfil de elevação de ALT maior que a AST, é a doença esteatótica metabólica do fígado, né? Então, essa é a nômina nova, a gente vai falar o tempo inteiro de MESLD e NASH, né? Que é a doença esteatótica metabólica do fígado ou com esteatohepatite. A outra causa bastante comum é a doença alcoólica do fígado, né? Que junto com a doença metabólica compõe grande parte destas alterações de ALT maior que a AST. Além disso, a gente tem as drogas, os medicamentos que se tomam, 80% deles são metabolizados no fígado. Então, a gente pode encontrar com muita frequência alterações hepáticas por todos os tipos de medicamentos. Anti-inflamatórios, anticonvulsivantes, antibióticos, fora todas as outras coisas, né? As ervas, os suplementos, os outros fenobióticos que alteram também enzimas hepáticas. Hepatites virais, principalmente as crônicas, né, que vão ter alterações menos significativas, a doença autoimune do fígado e as doenças metabólicas, como a deficiência de alfa-1, a hemocromatose, a doença de Wilson. Importante a gente ressaltar aqui que cada uma dessas doenças vocês vão ter aulas específicas, vão estudar especificamente cada um desses assuntos, né, para que vocês consigam reconhecer e chegar ao diagnóstico final de todas essas doenças. Já o outro aspecto dessa dupla de enzimas é quando a gente tem a AST maior do que a ALT, predominando sobre a ALT. Então, a causa principal disso é a cirrose de qualquer etiologia, onde a gente vai ter essa relação maior do que 1. E quando a gente tiver uma discrepância muito grande entre a ST e a ALT, uma relação maior que 2 ou maior que 3, isso fica muito sugestivo de que há ação do álcool, né? E se houver aumento concomitante da gama-GT, ainda mais a gente reforça esse aspecto do abuso do álcool. E aí, as outras duas enzimas, quando a gente vai ter predomínio das canaliculares, fosfatase alcalina e gama-GT. Nesse caso, até a depender um pouco do grau dessa elevação, a gente pode estar frente, então, ao que a gente chama de colestase. Colestase é qualquer dificuldade de excreção da bile, desde o momento em que ela é formada, ao nível dos hepatócitos,
até o momento em que ela chega no duodeno para exercer as suas funções. Então, a colestase a gente costuma definir quando tem uma fosfatase acima de 1,5 vezes o limite superior da normalidade, acompanhada de uma gama-GT maior que 3 a 5 vezes o limite superior da normalidade. Colestase, vocês sabem, ela pode ser uma colestase intrahepática ou extrahepática. Então, essa perturbação no fluxo da bile pode se encontrar lá dentro do fígado ou pode estar nas vias biliares extrahepáticas. Então, a primeira providência, sem dúvida, frente a uma colestase, é afastar que aquilo seja uma obstrução biliar, que seja uma colestase extrahepática. Isso afastado, nós vamos ficar com as causas de colestases intrahepáticas, que são, basicamente, as colestases por drogas, a colangite biliar primária, a colangite esclerosante primária, as doenças infiltrativas, o fígado da congestão, ele dará, muitas vezes, um padrão colestático, as colestases genéticas. Então, esse é um ramo bastante importante e difícil da hepatologia. Muitas vezes a gente até nem consegue definir claramente a origem de uma alteração canalicular. E, por fim, a quinta pergunta é qual o nível de elevação dessas enzimas, né? Primeira noção é a gente saber que níveis normais de enzimas ALT e AST, eles devem ser menores do que os previamente estabelecidos. Quando a gente olha lá uma enzima onde o normal é 40, onde o normal é 35, tanto para mulheres quanto para homens, isso foi uma definição feita há muito tempo atrás, onde não se conhecia hepatite C, doença metabólica. Então, a curva de normalidade ela é diferente desses valores de referência que são habitualmente utilizados. O que a literatura recomenda é que a gente use como limite superior do normal para homens 30 e para mulheres 19. E a magnitude da elevação dessas enzimas, ela poderá nos sugerir a etiologia do processo. Então, quando a gente tem enzimas muito aumentadas, 30, 50 vezes o limite superior do normal, muito provavelmente estamos diante de uma isquemia hepática, né? Ou esse paciente teve um choque, ou teve uma hipotensão, ou tem algum quadro trombótico dentro do fígado, enfim, alterações isquêmicas que aumentam muito os níveis de aminotransferase. Aumentos de 20 a 30 vezes, a gente vai ver nas hepatites virais agudas, nas hepatites medicamentosas agudas, né? A gente vai encontrar níveis bastante elevados muitas vezes. Já na esteatose, na doença esteatótica metabólica, ou mesmo na esteatohepatite, a gente não vai encontrar alterações muito significativas de AST e ALT. Geralmente é um padrão onde a gente encontra uma elevação de 3 a 4 vezes o limite superior do normal. E nas hepatopatias crônicas, já com desenvolvimento de fibrose avançada ou de cirrose, essas enzimas podem até estar normais, porque não há mais de onde liberar enzimas na circulação. A gente tem nos quadros inativos as enzimas normais, mesmo com o paciente com uma doença hepática avançada. Ainda em relação ao nível de elevação, a gente está sempre falando de níveis elevados, mas a gente vai ver que existem situações onde a gente tem níveis anormalmente baixos. Então, no ambulatório de Hepatorim, por exemplo, vocês vão ver isso. Pacientes dialíticos, eles têm aminotransferases muito baixas, né? 6, 8.
E isso se atribui a uma série de causas, uma deficiência crônica de piridoxina, uma remoção na diálise, mas, enfim, importante saber que a enzima é anormalmente baixa, então, às vezes, a gente está frente a uma doença hepática e não está valorizando uma enzima que ainda está dentro do normal, mas muito mais alta do que a gente esperaria para o renal crônico. Né? E fosfatase alcalina anormalmente baixa, a gente poderá encontrar na doença de Wilson, principalmente quando tem hemólise, na anemia perniciosa e no hipotiroidismo. Muito bem, vamos imaginar, então, que nós estamos frente a um paciente que tem enzimas hepáticas alteradas e eu tenho que partir para uma investigação. Para a gente não sair pedindo coisa, eu sempre digo isso no ambulatório, né? Autoanticorpos, por exemplo, para doenças hepáticas. Esse é um teste super complicado, é um teste difícil, é um teste caro. Não é um teste para ser pedido na primeira avaliação de alguém que está com enzimas hepáticas alteradas. Né? A gente deve começar raciocinando com as coisas que são mais comuns. Então, o que seria? O MESOD, né, a doença esteatótica metabólica, a doença hepática alcoólica, o uso de medicação ou as hepatites virais crônicas. Então, se a gente fizer uma primeira triagem com essas 4 situações, a gente cobrirá mais de 80% das hepatopatias relacionadas àquela alteração de enzimas. E cada uma a gente vai pesquisar com os seus exames próprios. Né? Na doença metabólica, a gente vai avaliar o grau de obesidade, o perfil metabólico, o ultrassom para ver se tem espantose. Na doença hepática alcoólica, vamos dar uma olhada na gama-GT, no VCM, nessa relação entre a ST e a LT. O uso de medicação é sempre história clínica, né? Não existe um marcador que nos diga que aquela lesão é causada por medicações, e nas hepatites virais crônicas, fazer sempre uma triagem de HBsAg e anti-HCV. Na verdade, esses 2 testes deveriam ser pedidos em qualquer especialidade para qualquer adulto, né? Para fazer uma triagem pelo menos uma vez na vida das hepatites virais crônicas. E aí, se a gente não encontrar nada nessa primeira bateria de exames, aí sim a gente vai pensar em causas menos comuns, né? A hepatite autoimune, com seus autoanticorpos, com os níveis de IgG, a hemocromatose, o perfil de PEPA, eventualmente pesquisa de mutação, a doença de Wilson com uma seronoplasmina, a deficiência de alfa-1 antipepsina, uma dosagem de alfa-1 ou uma eletroforese de proteína, e lembrar sempre da doença celíaca que pode causar alteração de enzimas hepáticas e que a gente vai pesquisar com a antitransglutaminase ou o anti-endonuso. Se predominarem as enzimas canaliculares, sem dúvida, iniciar com exames de imagem. A gente tem a obrigação de, em primeiro lugar, afastar uma icterícia obstrutiva com ultrassom, com colangio-ressonância, e se não encontrar nada, aí nós podemos partir para outros testes de investigação de CBP, de CEP, e eventualmente até acabar precisando de uma biópsia hepática. Lembrar de novo que existem causas extrahepáticas de elevação de AST e ALT, hemólise, hipero- ou hipotiroidismo, e as doenças musculares, que a gente está vendo com cada vez mais frequência por causa desse hábito de academia, de exercícios vigorosos. Então, sempre lembrar da alteração muscular da enzima, principalmente a AST, e se a gente quiser confirmar isso, que a origem é muscular, a gente deve, então, lançar mão de uma CPK, de uma aldolase, que vão nos ajudar a dizer que aquela lesão é muscular. Então, aqui a gente tem um algoritmo proposto, né, para a elevação de ALT e AST,
onde a gente, frente a uma ST elevada, dá uma olhada na ALT. Se a ALT não estiver alterada, vamos, então, pensar em outras causas de elevação dessa ST. Se ambas estiverem alteradas, com um aumento maior do que... a gente se pergunta se esse aumento é maior que 2 a 3 vezes. Se ele não for, esse paciente, nós vamos ver se ele é sintomático ou não, vamos reavaliar, vamos repetir. Agora, se esse paciente tem enzimas significativamente alteradas e persistentemente alteradas, nós vamos investigar a doença hepática com sorologia e com esses exames todos que a gente comentou. E para fosfatase alcalina e gama-GT, se elas predominarem sobre a ST e a LT, a gente está frente a uma colestase, vamos afastar, que ela seja obstrutiva. Se ela for obstrutiva, muito provavelmente nós vamos estar direcionando esse caso aqui para os nossos colegas cirurgiões. Agora, se não for obstrutivo, então a gente deve estar frente a uma colestase intrahepática, e aí a gente vai pensar em CEP, em CBT, em doenças infiltrativas, em drogas, em colestases genéticas, e uma série de coisas aqui que vem nesta lista. Né? Então, em relação a enzimas, isso que eu tinha a comentar. Por favor, façam perguntas no final, a gente está aqui para esclarecer, né? E a bilirrubina é um exame bastante importante para nós na prática clínica, né? Então, a gente sabe que a origem dela é principalmente da senescência dos glóbulos vermelhos, né? Que vão dar origem à bilirrubina não conjugada. Essa bilirrubina não conjugada, ela vem ao fígado para ser conjugada com a glucuroniltransferase e ser levada até o intestino, e uma parte dela é excretada também pela urina como urobilinogênio e do intestino como estercobilinogênio nas fezes. E a gente vai ter alterações da bilirrubina que a gente pode dividir didaticamente em elevações da bilirrubina que vão causar icterícia, em causas pré-hepáticas, em causas hepáticas ou hepatocelulares e em causas pós-hepáticas. Então, naquelas icterícias pré-hepáticas, a gente vai ter a bilirrubina indireta predominando sobre a bilirrubina direta. Né? Então, onde a gente vai encontrar isso? Principalmente nos quadros hemolíticos, né? Nas anemias hemolíticas crônicas, a alteração mais comum que a gente vai ter na síndrome de Gilbert, onde a gente é um defeito muito comum da bilirrubina, cerca de 5% dos homens tem esse tipo de defeito, e vai, então, um defeito de conjugação e excreção da bilirrubina, que vai aumentar predominantemente a bilirrubina indireta. Então, todas essas causas de icterícia pré-hepática ou hemolítica. Já dentro do fígado, a gente pode ter alterações que fazem com que a bilirrubina direta fique acumulada e ela vai, então, predominar sobre a bilirrubina indireta, ou seja, houve conjugação da bilirrubina e o problema está na excreção. E um problema na excreção dentro do fígado. Então, aí a gente tem as hepatites virais, ictéricas, as hepatites tóxicas por droga ictéricas, as colestases hepáticas, e a gente vai ter as icterícias pós-hepáticas. Então, aquela dificuldade de excreção da bilirrubina que já foi conjugada, essa dificuldade está na árvore biliar extrahepática.
seja por cálculos, por tumores, o carcinoma da cabeça do pâncreas, neoplasias da junção hepatobiliar, que vão causar esse aumento da bilirrubina direta sobre a indireta. E nestes quadros aqui hepáticos ou hepatocelulares é que se encontram as doenças hepáticas avançadas em fase terminal, né? O paciente ele já não consegue claramente conjugar toda a bilirrubina, não consegue excretar, e isso, então, é um sinal de mau funcionamento do fígado também. Nessa avaliação de disfunção hepática, além de bilirrubinas, que podem servir para essa finalidade, a gente tem os testes de síntese hepática, que vão nos dizer se esse fígado está sintetizando adequadamente as proteínas que ele tem que sintetizar. E a gente faz isso basicamente dosando a albumina sérica e o tempo de protrombina, ou o INR. Então, a albumina é a proteína plasmática mais abundante produzida pelo hepatócito, fundamental no funcionamento do nosso organismo, ela que mantém a pressão oncótica na nossa circulação, e existe uma produção e secreção dessa albumina de torno de 10 a 15 gramas por dia. Então, a concentração plasmática da albumina vai estar refletindo essa taxa de produção, degradação e volume de distribuição. Importante ressaltar que a vida média da albumina é de 19 a 21 dias. Então, ela é uma proteína ruim para avaliar disfunções agudas. Numa hepatite fulminante, o paciente pode estar morrendo e os níveis de albumina podem ainda estar normais, porque esses níveis vão se manter estáveis até cerca de 3 semanas. Então, é importante essa noção em relação à albumina. A gente vai ter hipoalbuminemia, então, sem dúvida, nas doenças hepáticas avançadas, porque o hepatócito já não consegue mais sintetizar a albumina em níveis adequados, mas a gente vai ter que fazer um diagnóstico diferencial de hipoalbuminemia com causas também extrahepáticas de níveis baixos de albumina. Então, a gente tem, como exemplos, a desnutrição, o estado catabólico, a inflamação sistêmica, síndrome nefrótica, que é muito importante a gente lembrar, né? E a perda proteica intestinal. Então, são situações onde a albumina estará baixa e isso não se deve a uma doença hepática avançada. Já em relação aos fatores de coagulação, o fígado é o principal local da produção de fatores de coagulação. Então, vocês estão vendo aí todos os fatores de coagulação da hemostasia que são produzidos pelo fígado. Por isso é que a avaliação da coagulação é extremamente importante para a gente avaliar a disfunção hepática. Então, a gente pode avaliar isso através da atividade de protrombina, ou do tempo de protrombina, ou do INR. Então, o tempo de protrombina em segundos, em geral, ele varia de 10,9 a 12,5 segundos, o INR de 0,9 a 1,2, e a atividade de protrombina é de 70% a 100%. Isso é tudo a mesma coisa, são maneiras diferentes de expressar essas alterações de coagulação que o fígado pode ter, né? E quando a gente coloca tudo isso junto, a gente consegue ter uma ideia do grau de disfunção desse fígado, principalmente nos indivíduos cirróticos, né? Então, daí que veio a classificação de Child-Pugh-Pincourt, que é uma classificação que nos vai dizer se a cirrose está muito avançada ou pouco avançada, e isso a gente classifica em cirrose Child A, cirrose Child B, cirrose Child C.
Então, a gente sempre reforça que é bom ter essa tabela de Child um pouco na cabeça, né? O que é um Child A, o que é um Child B, o que é um Child C. A classificação de Child da cirrose, ela leva em conta duas variáveis clínicas, que são a CIT e o distúrbio neurológico, né? Então, a CIT nenhuma, facilmente controlada ou mal controlada, e isso dá 1, 2 ou 3 pontos. O distúrbio neurológico, nenhum, mínimo ou já em coma, isso também a gente gradua em pontos. E 3 variáveis laboratoriais, que são justamente estas que a gente comentou, que estão relacionadas à disfunção hepática. A bilirrubina, né, menor que 2, de 2 a 3, menor que 3, e a albumina, maior que 3,5, entre 3 e 3,5, menor que 3, e o INR, menor que 1,7, 1,7 a 2,3, maior que 2,3. Com isso, a gente classifica o paciente em Child A, B ou C, e é uma classificação muito antiga, mas ela é muito boa para uma série de funções, né? Então, determinados procedimentos a gente pode fazer no paciente Child A, mas não deve fazer no paciente Child B ou Child C. Determinados medicamentos você pode usar em uma situação ou outra. Tem uma característica prognóstica muito boa. Só que o prognóstico do Child é um prognóstico de longo prazo. A gente sabe que um paciente com Child C vai ter uma sobrevida mais curta, mas essa sobrevida pode ser de vários anos. Então, quando se tentou estruturar com mais clareza e com mais justiça uma fila de transplante de órgãos, aí é que apareceu o sistema MELD, porque o sistema MELD ele faz uma avaliação funcional da cirrose hepática, mas ele consegue definir um prognóstico de curto prazo, se o paciente vai ter uma mortalidade de curto prazo. E o que ele leva em conta? Na verdade, as mesmas coisas que a gente já tinha falado, né? A bilirrubina, o INR, mas o que se observou ao longo do tempo é que os pacientes morriam principalmente de disfunções renais. Então, aí entrou a creatinina no NELD e agora o sódio no NELD sódio, né, que tem essa fórmula aqui, que a gente utiliza para, primeiro, inscrever o paciente em lista de transplante, em geral com NELD superior a 15, né, e depois organizar esses pacientes na fila de transplante, de modo que os pacientes com NELDs mais altos vão ser transplantados primeiro do que aqueles que têm NELDs mais baixos. Então, gente, é muita informação, mas deixa eu puxar. É bastante informação, mas eu queria saber se vocês têm dúvidas, perguntas. Eu tenho uma dúvida, que acho que eu me perdi. Na doença hepática metabólica, a gama-GT costuma elevar bastante? Assim, Laura, você lembra que a gente falou, que a gente brinca que a gama-GT é uma enzima muito promíscua, né? Uhum. Então, ela aumenta sistematicamente em qualquer doença hepática, e particularmente na doença metabólica, a gente vê sistematicamente gama-GT elevada e, às vezes, até bastante elevada, né? Então, a doença gordurosa eleva, sim, a gama-GT. Em geral, se você for olhar a fosfatase alcalina, ela é normal. Normal. Né? Então, você vai ter ali a LT maior que a ST, naquele nível ali de 2, 3 vezes o normal, e uma gama-GT, às vezes, de 3 vezes o normal, 2 vezes o normal, com fosfatase alcalina normal. Esse é o perfil. Obrigada. Imagina.
Mais perguntas, gente? Vocês entenderam tudo? A gente costuma disponibilizar... Bom, vocês têm a aula, né, onde vocês podem rever, assistir, para quando vocês forem fazer a prova desse assunto. Vocês podem ter os slides, a gente pode disponibilizar para vocês também. Enfim, fiquem à vontade aí para... E eu posso fornecer também alguma bibliografia adicional para vocês estudarem esse assunto. Tá? É bem básico, mas a gente tem que começar com isso para a gente se aprofundar aí nas diversas doenças da hepatologia. Eu acho que eu lembrei aqui de uma dúvida. Tem um slide que fala do predomínio da LT sobre a ST. Tá? Não sei se eu vi álcool lá ou se... Viu? É no começo da doença? É no começo da doença. Ah, tá. Você tem uma esteatose induzida pelo álcool, e o paciente já nem está mais em uso ativo de álcool, você pode ter esse padrão de ALT maior que ST, ou no início da doença, né? Agora, se o paciente está no uso ativo de álcool, ele não está abstinente, em geral, você tem o inverso. A ST maior que LT. Foi interessante você fazer essa... Por mais que seja no início, né? Então, eu acho que é mais relacionado com o uso do álcool ativo ou não. Isso. Obrigada. Mais alguma coisa, gente? Bruno, nosso 9 para 1. 9 para 1 é que nem CBT, viu, Bruno? CBT é assim, 9 para 1. Sou minoria total, né? Nós vamos te dar o apelido de CBT. Um estranho no ninho. Não, que isso. Você está super bem recebido aqui. Mas isso é super comum, viu? Tem equipe que eu trabalho, eu sou o único homem, várias. Na clínica está ficando muito assim, perfil. Bom, já está entrando no próprio curso, né? Já está entrando mais moleque. Sem dúvida. No curso médico. Muito bem, gente. Cama, você quer fazer alguma observação? Não, mais uma vez, a aula foi excelente. Eu acho que é o início de tudo. E testes hepáticos, às vezes, é também um assunto complexo, né? Não é tão fácil, por vezes, você olhar e já chegar a uma interpretação simples, não é? Embora seja a aula mais simples da hepatologia, né? E aí, acho que agora a gente pensar na distribuição da atividade ambulatorial, e às terças-feiras, como a senhora falou antes, a gente procurar ter sempre no final do dia, após vocês terem ido para a radiologia, depois ou para a anatomia patológica, a gente ter um encontro ali por volta das 17 horas para discutir um artigo, discutir casos clínicos, ou seja, tirar dúvidas, né? Fazer ali uma avaliação pré-prova, que geralmente é feita às quartas-feiras. Então, acho que a gente pode organizar direitinho aí essa atividade da terça, isso. Tudo bem para você esse momento da terça-feira? Para você está ok, Guilherme? Para mim? Sim. Tá, ótimo. Tá bom, é que eu não tinha confirmado com você, então tá bom, tá ótimo. Não, sim. Que às 17 horas eu já saí do consultório, aí eu vou para lá e a gente se encontra na enfermaria para discutir, né? Discutir temas que sejam de interesse. Muito bom. Eunice? Então, eu gravei a aula, né, e vou disponibilizar para vocês. Não sei se vocês vão fazer um grupo no WhatsApp, ou então eu peço para a Magali, e aí
e-mails e aí eu compartilho com vocês. E também dizer que esse link que vocês entraram hoje é o link da terça também, é um link fixo, já há alguns anos. Aí vocês podem entrar amanhã na reunião, que excepcionalmente vai ser às 19h30, e vai ser um caso muito legal, né, com duas professoras maravilhosas, assim, doutora Patrícia Marinho e a doutora Ana Cristina. Então, é às 19h30, nesse mesmo link que vocês usaram hoje para entrar aqui na aula. Como a Eunice falou, excepcionalmente amanhã às 19h30, mas todas as terças, regularmente, sempre às 19h, né? Então é importante, essas sessões são muito boas, cada caso é muito interessante, tem sempre algo muito peculiar ali para ser discutido, né? Então participem, porque faz parte desse treinamento, desse aprendizado.